Sejam todos muito bem-vindos novamente. Nós estamos aqui agora no nosso módulo 5 de Direito Eleitoral. Eu me chamo Laís Fernanda, estou nessa jornada com você. E, bom, nós vimos muita coisa até aqui. Agora, nós vamos ver um pouco sobre o processo eleitoral. Como que ocorrem realmente as eleições no Brasil, tá? E nessa fase a gente tem muitos detalhes, então segura que essa aula pode ser um pouquinho densa, mas vai dar tudo certo, tá? Vem comigo. Olha só, já no começo eu vou tratar com vocês aqui sobre a ideia de, processo. Quando a gente fala em processo, no direito em geral, processo tem 1 milhão de possibilidades, né? A gente tem uma interpretação aí muito extensiva do termo processo. E no direito eleitoral ele possui duas interpretações de forma mais importantes, digamos assim. Uma em sentido amplo e uma em sentido um pouco mais estrito, tá? Em sentido amplo, a gente diz que a manifestação, esse processo eleitoral, né, é a manifestação da vontade eleitoral, da vontade do povo, né? Já em sentido estrito, a gente fala sobre controle, né? Controle mesmo jurídico eleitoral. Então, quando a gente fala de processo em relação à manifestação da vontade, é como ocorrem, né? Quais são os passos para aquela manifestação de vontade ser exercida. Já em relação ao controle jurídico estatal, é realmente o processo, talvez o procedimento jurídico, onde se atuam ali realmente as partes, os advogados e a justiça eleitoral para um determinado fim, certo? Beleza. Olha só, quem organiza esse processo eleitoral é a Justiça Eleitoral, por meio ali do seu grande representante, que é o TSE, né? E a gente tem visto o TSE muito em voga, o TSE ter sido muito falado, né? Nas duas últimas eleições, o TSE está muito em voga, né? Porque é ele quem organiza, quem fiscaliza, quem realiza essas eleições mesmo, quem regulamenta, e inclusive também quem controla, né, quem controla a legislação a ser aplicada e quem julga de acordo com essa legislação, inclusive. Então, a Justiça Eleitoral abrange todo o processo eleitoral, desde o seu início até o seu fim, até ali o trânsito em julgado de alguma matéria. Bom, e como que ocorrem, né, de fato as eleições? O que eu preciso primeiro para concorrer às eleições? Eu, como cidadã, quero me candidatar a algum cargo político. Eu primeiro preciso registrar a minha candidatura. Nós já falamos ali sobre partido político, então eu sou filiada a um partido político X e eu quero concorrer às eleições. Eu, né, até ali o dia 15 de agosto, às 19 horas do ano da eleição, preciso registrar a minha candidatura junto à Justiça Eleitoral. E aí eu faço isso de modo a que meu nome seja colocado na lista como possível pessoa a ser votada, certo? E aí eu preciso de existe um certo rito, né, algumas etapas que precisam ser passadas ali. O primeiro, né, eu faço o pedido do registro da candidatura, e aí eu tenho que fazer isso até às 19 horas, é importante que seja dado esse prazo, até às 19 horas do ano de agosto, né, do dia 15 de agosto do ano das eleições. Então, 19 horas do dia 15 de agosto do ano das eleições. Eu faço esse registro, peço o registro da minha candidatura, é publicado, então, no dia seguinte o edital das candidaturas. Essas candidaturas podem ser impugnadas, sei lá, tem um candidato que tem um processo transitado em julgado de acordo com a lei da ficha limpa, por exemplo, que foi o caso do Arruda, que aconteceu nas últimas eleições, por exemplo, em Brasília. A candidatura dele foi impugnada porque ele não poderia concorrer pela lei da ficha limpa. Por já ter condenação eleitoral, ele não poderia concorrer a novas eleições. Então, ele foi removido
daquele pleito, certo? Mas isso dura ali, nas próximas 72 horas, a gente dá um tempo que a gente diz tempo de diligências. Se precisar juntar alguma certidão, se precisar responder alguma coisa, isso é tudo muito rápido. São 72 horas. Após essas 72 horas, esse processo de candidatura é concluído para um juiz eleitoral, e aí o juiz eleitoral vai dar uma decisão deferindo ou não a minha candidatura. Essa decisão é passível de recurso, e aí nós temos algumas instâncias. Quando nós tratamos de juiz eleitoral, a gente está aqui na primeira instância. Logo em seguida, a gente tem a possibilidade de recurso para a segunda instância, que é o TRE. Em seguida, a gente tem possibilidade de recurso novamente ao TSE. E em alguns casos, a gente tem ainda a possibilidade de recurso para a nossa Corte Superior Maior, que é o STF, certo? E bom, nisso tudo, né, a gente tem ali alguns documentos que são necessários para pedir minha candidatura. E aí existem alguns detalhes que eu vou tratar aqui com vocês. O primeiro eu preciso da minha cópia da ata de convenção do meu partido. Como assim, professora? Quando eu me filiei ao partido e decidi que eu quero concorrer, né, às eleições, o partido cria uma ata de convenção, que no dia tal nos reunimos no partido tal e tais pessoas se candidataram ali, se colocaram possíveis candidatas aos governos ou, enfim, câmaras legislativas ou, enfim, né, quaisquer cargos políticos que eu queira concorrer. São ali dadas as opções para mim. Eu preciso dessa cópia, dessa ata de convenção do partido, junto com uma autorização escrita do candidato. Essa autorização escrita do candidato é para quê? Para eu usar a minha imagem, né? Para que use minhas fotos, para que use, para que faça uma virada na minha vida, porque vão pesquisar a minha vida inteira. Então eu preciso dar uma autorização por escrito, né, informando que, eu vou participar do processo, então autorizo a mexer aí, pode mexer em tudo que quiser na minha vida, não tem problema, né, financeiro, na minha vida privada, vão pesquisar, então tudo bem, eu autorizo. Eu tenho que ter minha prova de filiação partidária, tá, então eu tenho que ter minha carta ali de filiação. Tenho que ter também, e isso gera muito problema, uma declaração de bens, tá? Por escrito. Eu vou declarar tudo que eu tenho, tudo que eu possuo para a Justiça Eleitoral. Também tenho que colocar, olha só, a cópia do meu título eleitoral, né? Então, eu preciso ali colocar a cópia do meu título eleitoral. Se eu não tiver o título eleitoral, eu coloco uma certidão de que eu estou regularmente, né, inscrito na Justiça Eleitoral, tudo certinho. E uma certidão de quitação eleitoral. Então, se eu quiser ser votado, eu também tenho que estar dentro dos meus direitos políticos de votante. Eu tenho que estar exercendo os direitos certinho, tá? O que mais? Eu preciso de certidões criminais. Então, eu vou ter certidão criminal da Justiça Federal, vou ter certidão criminal das Justiças Estaduais, vou ter certidão eleitoral criminal, vou ter várias certidões, me dando garantia de que eu sou uma pessoa idônea para concorrer àquelas eleições, tá? O que mais? Preciso de fotografia do candidato nos termos da Justiça Eleitoral. Então, não é só a minha fotografia, uma fotinha 3x4 lá, não. Eu tenho que providenciar as fotos que vão ser colocadas na urna eletrônica, que vão ser colocadas nos painéis possíveis e tudo mais. Então, existem ali algumas fotos, algumas requisições que são obrigatórias que eu preciso cumprir também, tá? Que mais? Eu tenho que apresentar as minhas propostas. Sim, quando do meu pedido de registro de candidatura, eu tenho que apresentar as minhas propostas, caso eu esteja concorrendo para prefeito, governador e presidente da República, tá? Ou presidente da República. Caso eu esteja concorrendo a um desses três, eu preciso apresentar as minhas propostas. Já li bonitinho. Eu tenho que apresentar também um comprovante de escolaridade. Então, independente da escolaridade que eu esteja, né, inserido, eu preciso apresentar o comprovante. E eu preciso da prova de desincompatibilização, que basicamente é uma certidão do Poder Judiciário dizendo você não tem
processos de improbidade administrativa, você não tem nenhum problema administrativamente para concorrer a essas eleições, tá? Então eu preciso desses documentos todos, a pessoa faz ali uma pastinha com todos esses documentos e aí entrega à Justiça Eleitoral para sim pedir o registro da candidatura dela, ok? Bom, dentro desse pedido de candidatura existe um detalhe que é bem recente, tá? Em 2009, a Lei 12.034 trouxe um detalhe chamado cota de gênero, tá? A partir de 2009, a partir das eleições de 2010, todos os partidos teriam que ter uma cota de gênero de candidaturas, que equivaleria a 30-70 dos sexos. Professora, pode ser 30 mulheres, 70 homens? Pode. Pode ser 30 homens, 70 mulheres? Pode. Mas precisa ter essa distinção entre 30 e 70. Para que isso surgiu, na verdade, né? É até engraçado se dizer que pode ser para ambos os sexos, porque, na verdade, essa legislação ela surgiu para garantir o acesso das mulheres ao pleito eleitoral. É muito comum que se vejam grandes partidos em que apenas homens estejam envolvidos no processo eleitoral. E isso ocorre muito até hoje. Então, para que se evite essa disparidade e que se aproxime a representação política das mulheres, porque, bom, nós temos aí como base uma média de 50% das eleitoras mulheres, enquanto 50,40 alguma coisa, enquanto temos aí 49, alguma coisa também de eleitores homens, tá? Então nós temos aí uma quantidade maior de mulheres votando, mas uma pequena, ínfima quantidade de mulheres sendo votada. Então essa lei veio, né, para garantir essa igualdade de representação. Claro, é um dever ser, é uma ideia de futuramente que seja possível se alcançar essa igualdade, tá? Mas hoje ainda nós temos uma representação muito pequena no direito eleitoral, tá? Bom, como é que acontece então a campanha eleitoral, tá? Nós temos aí uma campanha agora, a partir de agora, para acontecer. A propaganda política é a forma mais, assim, comum, né, que essa campanha eleitoral acontece. É na propaganda política que os partidos e seus candidatos defendem as suas convicções, mostram as suas propostas, defendem o que eles querem e afim. Tá? E isso passa a acontecer, isso só pode acontecer a partir do dia 16 de agosto do ano das eleições. Então, assim, podemos ver uma propaganda de um partido político antes do dia 16 de agosto? Sim, existem propagandas internas do partido. Então, determinado partido quer fazer uma propaganda do partido para chamar mais gente, para se filiar àquele partido e tudo mais. Isso pode? Pode. Mas eu não posso fazer uma propaganda eleitoral antes do dia 16 de agosto que traga tal e tal pessoa como candidata. Até porque o registro da candidatura dela tem que ser feito até o dia 15, até as 19 horas do dia 15 de agosto. Então, para todos os efeitos, mesmo que ela tenha feito já o registro de candidatura dela, ela ainda não é um candidato oficial. Precisa esperar a partir do dia 16 para que ela possa fazer a propaganda eleitoral dela, tá? E, bom, a partir do momento em que você se torna um candidato, você tem direitos e você tem deveres, tá? Primeiro a gente fala em relação aos direitos. O candidato ele tem uma série de direitos. O primeiro deles, muito claro, é de não ter a legislação eleitoral modificada pelo menos um ano antes do pleito eleitoral. Então, bom, se eu quero concorrer às eleições de 2024, por exemplo, eu tenho como direito que as minhas eleições aqui de 2024, eu siga o rito da lei
até o mês ali de 2023, até o mês de outubro de 2023, tá? Então, tudo que for ser modificado tem que ser modificado antes de um ano antes do pleito, certo? Porque é um direito meu que aquela legislação não seja alterada no meio do processo. Bom, não vou mudar o jogo no meio com a bola rolando. Então, eu preciso ter essa garantia de que nada vai ser alterado no meio do meu processo, certo? É um direito do candidato também requerer sua candidatura, ter sua candidatura aprovada, sem problemas. É um direito obter financiamento de campanha, né? Uma vez registrada a sua candidatura, ele vai lá ter acesso, lembra, ao fundo partidário? Ele vai receber uma parte do dinheiro, vai poder receber tempo de televisão e de rádio, né? Então, tudo isso ele vai ter direito também. Ele vai ter direito a usar de forma exclusiva o nome e o número que forem registrados para ele. Então, se eu quero chamar Zezinho da Codorna, número 2255, eu não vou poder ter outro Zezinho da Codorna com 2255, sou só eu e pronto, tá? Um outro direito do candidato, ele não pode ser preso 15 dias antes das eleições, nem 48 horas depois da votação, tá? Isso se chama imunidade formal, tá? Isso é um sistema que existe mesmo e que é para dar uma certa garantia para os candidatos. A não ser, existe ali, né, claro, as suas exceções, por cometimento em flagrante, né, ser pego em flagrante num crime inafiançável. Então, se um candidato, por exemplo, é pego num tráfico de drogas, ele vai ser preso, tá? E aí existem ali suas exceções. Cometimento em flagrante de algum crime inafiançável, certo? Bom, um outro direito dele, manifestar livremente seu pensamento. Ele pode falar o que ele bem entender, pode chegar na TV, no rádio, falar o que ele quer, sem problema, sem ter medo de ser, enfim, né, de ser julgado por aquelas palavras. É claro que, dependendo do que você falar, dependendo do que o candidato manifesta, ele vai ali atingir um grupo ou outro grupo de eleitores. Então, existe essa ponderação. Bom, ele também tem o direito de conceder entrevistas, né? E essas entrevistas, elas já podem ser dadas antes do período eleitoral. E aí, consideramos o período eleitoral a partir, né, do dia 16 ali de agosto, tá? Do ano eleitoral. Ele pode dar entrevistas antes? Pode. E aí, ele é chamado de pré-candidato. Tá? Por isso que, bom, nas entrevistas das últimas eleições, nós vimos as pessoas sendo chamadas ali de pré-candidato fulano, pré-candidato ciclano. Sim, porque a partir do dia 16 é que ele pode ser chamado de candidato. Antes disso, ele é um pré-candidato, certo? Mas ele pode dar entrevista, pode aparecer em podcast, pode ir no YouTube, enfim, em canais do YouTube ele pode fazer tudo isso sem nenhum problema, é um direito dele. Assim como ele pode realizar todo tipo de propaganda que seja lícita pela Constituição. Então, ele pode colocar os cartazes, ele pode fazer banner, ele pode fazer, né, colocar o número dele lá, o nome dele em outdoor, enfim, né? Tudo que for lícito, ele pode fazer. Bom, hoje a gente tem também uma discussão sobre patrocinados, né? Patrocinado no Instagram, patrocinados, né, no TikTok, no Quai, enfim, nesses aplicativos de rede social, que estão sendo discutidas essas possibilidades. É possível? Não é vedado, né, mas estão sendo discutidas essas possibilidades também, porque acaba sendo uma propaganda imposta, né, em uma rede social. Então, existem aí as suas discordâncias desse sistema e isso está sendo discutido e posteriormente a gente vai ter essas decisões acerca desses tipos de propaganda política, tá? Ademais, ele
tem o direito de não ser impedido de fazer a propaganda dele, tá? Então, não é a mesma, né? Não é a mesma coisa ali de realizar todo tipo de propaganda e não ser impedido. Se ele não estiver fazendo nada ilegal, ele não pode ser impedido de fazê-lo. Então, por enquanto, é isso que a legislação coloca como um direito dele. Ademais, ele pode também promover, né? Então, ele pode financiar ali pesquisas eleitorais e divulgar essas pesquisas eleitorais. Ele pode também, junto com o partido, fiscalizar as eleições, é um direito dele, tá? Junto da Justiça Eleitoral, de fiscalizar as eleições. E ele também tem como direito apurar, acompanhar a apuração dos votos, tá? Se ele quiser estar junto lá no momento, ele pode acompanhar a apuração dos votos das eleições, certo? Bom, como direitos, ele tem um bocado, mas como dever, ele também tem mais um bocado. E aí a gente elenca, né, 5 níveis de deveres desse candidato. O primeiro é dele com ele mesmo, tá? Primeiro, agir de acordo com os princípios éticos, né? Então, primeiro ele tem que tornar-se uma pessoa moralmente aceita, né? Continuar ali sendo uma pessoa moralmente aceita, não dá, né, para ser muito destoante disso. Ser coerente e verdadeiro com a própria história, essa é a ideia, né? E cuidar bem da própria imagem. Então, esses são os deveres do candidato com ele mesmo. Em relação com a sociedade, no geral, ele tem como dever, e isso é importante, aceitar o resultado das urnas em caso de derrota, contestando quando tiver argumentos sólidos e possíveis, tá? Então, razoáveis e válidos, né, que a lei determina. Então, esse é um dever do candidato. Se ele se submeteu ao processo eleitoral, se ele perder, ele precisa aceitar o resultado eleitoral, tá? Isso é uma determinação, é um dever do candidato. Também deve ele não abusar dos direitos dos poderes econômicos, tá? Então, não é porque eu sou bilionário que eu posso patrocinar uma campanha bilionária ao bel prazer. Não, existem limitações que serão, inclusive, comentadas. A gente vai comentar um pouquinho sobre abuso de poder financeiro, abuso de poder econômico como uma ação judicial, tá? Mais pra frente, no próximo módulo. Mas sim, existe a possibilidade de eu estar abusando do poder econômico para tentar ganhar uma eleição, e isso é vedado. Tá? Bom, outro dever, respeitar as normas, tá? Do processo eleitoral. É o básico. Se eu tenho um prazo para fazer certa coisa, eu vou respeitar aquela norma e vou respeitar aquele prazo, bonitinho. Tratar com dignidade e respeito os serventes, as pessoas que estão ali participando, os servidores que estão participando daquele processo eleitoral. Abster-se de fazer promessas que não sejam sérias ou que o candidato não tem condições de cumprir. Sim, a ideia é que o candidato não fique iludindo o seu público, né? Então, não faça promessas que não possa cumprir ou que, enfim, serão impossíveis de se cumprir no possível mandato. Bom, outro dever, agir com boa fé objetiva e subjetiva, tá? Boa fé objetiva, eu tenho certeza ali do que eu estou fazendo, eu estou agindo com boa fé. E também assumo, né, que o que eu estou fazendo, mesmo que gere consequências, eu estou agindo de boa fé. Mesmo que me gere uma consequência, né, futura, eu agi de boa fé, não fiz aquilo de propósito, tá? Então a boa fé ali, ela tem que estar sempre como um dever do candidato. E por fim, e essa é importante demais, o candidato precisa ter a coerência e colaborar com o meio ambiente. Ou seja, vai distribuir santinho? Faça isso de modo a não deixar a cidade emporcalhada,
né? O dia seguinte à eleição, ou no dia mesmo da eleição, nós vemos aí a cidade completamente cheia de papel na rua, né? Cheia de lixo, porque os candidatos ainda não têm essa consciência do meio ambiente, tá? Mas isso é um dever do candidato, sim, prestar atenção nisso. Bom, aí temos também os deveres do candidato com o próprio partido. E aí esses aí são muito simples, ele não pode se desvincular, primeiro, da ideologia do partido, né? Ele não pode apoiar um partido de um candidato diferente. Então, se ele é um candidato a governador e ele está apoiando um candidato à presidência do outro partido, é melhor ficar quieto, né? É um dever dele não ser incoerente com o partido dele. É um dever dele também não atacar os candidatos da própria agremiação, então do próprio partido. Os meus concorrentes ali, se forem do meu próprio partido, não me cabe atacá-los, tá? E também é um dever contribuir para o aperfeiçoamento do partido, tá? Para que ele se fortaleça durante esse processo eleitoral, certo? Bom, deveres do candidato para com a Justiça Eleitoral. Ele tem que atender às notificações e os chamados da Justiça Eleitoral, sempre que ele for chamado ele tem que estar lá, e tratar com urbanidade os servidores, sempre que for necessário estar presente, fazer alguma coisa, que ele trate com educação os servidores. Por fim, ele tem os deveres também para com os seus concorrentes, que é muito importante, que é o dever de respeitar a honra alheia. Não é porque o candidato é meu concorrente que eu vou chegar lá e vou acabar com a raça dele, falar da vida particular dele, fazer todo... Não, não é um dever meu fazer isso. Pelo contrário, eu tenho que zelar pela honra das pessoas, inclusive dos meus candidatos, dos meus concorrentes, tá? Bom, ok, acabamos essa parte. E aí vamos para o dia da eleição, né? No dia da eleição em si, né? Aliás, um pouco antes do dia da eleição, nos dias anteriores da eleição, é feita toda uma preparação dos locais de votação, tá? A votação, ela acontece nas sessões eleitorais. Essas sessões, elas têm que ser acessíveis, inclusive para pessoas com dificuldade de locomoção, né? Então, ela tem que ser próxima das casas das pessoas, ela tem que ter uma certa proximidade. Quando você se inscreve, quando você tira seu título eleitoral, você recebe uma zona eleitoral que é próximo da sua residência, você vai votar próximo da sua residência, tá? Os locais, normalmente, são locais públicos, só se apelam para locais particulares quando não existe a quantidade de local público suficiente para abranger aquele público. Então, se recorrem aos locais particulares, mas no geral são locais públicos. E aí, no dia da votação, no dia das eleições, a mesa que compõe aquelas eleições é formada por um presidente, né? São mesários ali, que um vai ser o presidente da sessão, o primeiro e segundo mesários, 2 outros secretários e um suplente, tá? Então, essas pessoas ali, às 7 da manhã, elas têm que estar ali, tá? As eleições começam às 8, mas às 7 horas da manhã, essas pessoas já têm que estar na zona eleitoral, cada um em sua sessão, para que as urnas são abertas e são impressas as zerésimas, que são, assim, as comprovações de que a urna acabou de ser ligada e que não tem voto nenhum, não foi colocado nada antes, tudo que está ali começou agora, tá? Então, são impressas esses comprovantes que são chamados de zerésimas, que são os comprovantes de que as urnas estão vazias. Às 8 da manhã, começam as eleições. As eleições ocorrem das 8 da manhã até as 5 da tarde, até as 17 horas. Contanto que as sessões não tenham, né, nenhuma pessoa na fila. Se tiver pessoas na fila, vão votar tantas quantas pessoas ainda estiverem na fila para votar,
tá? Então a votação acaba às 17, vai fechar o portão da escola, por exemplo, mas se nas salas ali estiverem pessoas ainda aguardando para votar, elas vão terminar a votação e aí vão se retirar do local de votação para finalizar aquele pleito, tá?